Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos aula de artes, tá bom? E nós vamos fazer uma experiência hoje, tá? Nessa aula de artes, nós vamos projetar uma luz sobre um objeto. E nós vamos desenhar a partir de sua sombra. Então, a professora vai colocar aqui para vocês observarem o objeto que eu escolhi. Eu escolhi o objeto que é uma fruta. Por quê? Porque aqui é de vocês, ó. Vocês vão ver nas aulas anteriores que nós estudamos sobre o conceito de bidimensional e tridimensional. Quando a gente desenha um desenho, né? Por exemplo, eu desenho aqui isso aqui. Então, eu posso dizer para vocês que essas são figuras bidimensional. Por quê? Porque eu tenho a altura dessa fruta e a largura. Mas porque eu não consigo ver a profundidade dela. Porque ela é um desenho, ó. Tá vendo aqui? O morango, a banana e a maçã. Então, aqui eu tenho umas figuras bidimensional. Depois, quando a gente vê as tridimensionais, a gente começa a perceber, para ela se tornar bidimensional e passar a ser tridimensional, nós temos que desenhar algumas partes dela. Por exemplo, se eu pego essa garrafa, né? E aí eu copio esse desenho, eu vou ter uma figura bidimensional, porque eu vou ter a altura e a largura. Mas quando eu desenho a parte que me diz a profundidade, desenho mais detalhado as curvas, ou o que tem dentro, ou alto relevo, essa figura passa a ser tridimensional, tá? Então, na primeira proposta aí da atividade que vocês vão observar, é com uma lanterna. Então, a professora vai pegar a lanterna dela e vai colocar para vocês verem sobre um vegetal, um objeto ou uma fruta, e vocês vão visualizar a parte que essa fruta faz e suas sombras. E aí você vai desenhar a sombra dela, para você observar que ela passa a ser tridimensional. Porque além dessa sombra que vai ser, ó, a sombra dessa, né? Então aqui é para vocês ligar cada sombra para vocês observarem, tá? Então vamos fazer aqui para vocês verem, tá? A professora vai abaixar aqui a câmera. Estão conseguindo ver? E aí eu tenho o que aqui? Uma laranja. Se eu colocar minha laranja aqui, olha só o que acontece. Ó, conforme a luz, eu consigo ver a sombra dela, né? Então eu tenho a laranja e eu tenho a sombra da laranja. Então como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar a laranja, né? Eu vou desenhar primeiro a laranja e depois a sombra dela. Então, observem. Vou deixar aqui. Vamos supor que aqui está minha laranja. Então, vou desenhar a minha laranja. E aí, eu vou fazer a sombra que reflete a minha laranja. Ó, se eu colocar a luz aqui, vai refletir desse lado. Se eu colocar a luz aqui, vai refletir desse outro lado. Depende aonde vai estar a posição das luzes, não é? Então, eu vou fazer desse lado. Aqui está a minha laranja que eu já desenhei. E agora eu vou desenhar a sombra que eu estou fazendo nela, ó. Então, essa é a minha sombra, tá? Então, a partir do momento que, vou tirar para vocês verem, que eu fiz a minha laranja, né? Bem bonitinha aqui. E aí, o que acontece? Eu vou ter a sombra da própria laranja, não é? Então, isso a gente chama, quando acontece de ter a sombra, ela passa a ser tridimensional, porque eu já consigo perceber a fruta como um todo. Eu já observo que a fruta, ela tem uma profundidade, ela tem lados. Os lados não importam se eles são redondos ou quadrado, mas ela é uma tridimensional, tá? Simplesmente porque ela tem altura, largura, só que ela tem também profundidade. Olha o reflexo dela que deu a luz, porque eu coloquei a luz, aí ficou essa sombra, eu fiz outra laranja, e ela até ficou maior, vocês estão vendo? Que legal!
Aqui vocês vão ligar cada fruta na sua sombra, né? E vocês podem fazer também com objetos. Vocês podem ficar de pé na claridade da luz, né? Vamos supor que você está assim, coloca uma lanterna e você pode desenhar no chão. Alguém desenha para você, alguém segura a lanterna e outra pessoa desenha embaixo, tá? A segunda proposta é fazer a experiência com folhas de plantas, pedras e outros objetos que tiverem disponível na sua casa. Por exemplo, se você escolher folha, você imagina o que está sendo projetado daquela folha e qual o desenho que você pode transformar aquilo. Olha só, aqui pegaram-se uma folha e transformou em uma ovelha. Que legal! O garfo, a sombra do garfo se transformou em notas musicais. E aí a criança pegou a figura de um cachorro. Eu posso recortar essa laranja e eu posso descobrir o que isso pode formar para mim, tá? Porque de acordo com o que a figura que você tem, o que você pode desenhar. Por exemplo, eu tenho essa água. Olhando para ela, o que eu poderia fazer com ela? Poderia criar alguma coisa com ela. O que eu poderia criar com a minha água? Né? Ela é comprida. A professora vai pegar outra folhinha aqui. Ela é comprida, essa garrafa de água, né? Então, a gente vai desenhar a garrafa de água comprida, né? Assim. Dá uma subidinha aqui, aí tem a tampinha, né? Então, vamos supor que essa é a garrafa de água. Olhando para ela, eu posso inventar uma cama. Esse redondo dela parece a cabeceira de uma cama para mim, porque eu estou usando a minha imaginação. Olha só. Faz de conta, ou pode ser um portão, né? Bem luxuoso, ó, com 2 palanques grandes. A minha garrafa de água transformou em alguma coisa que eu criei para vocês. E aí vocês vão fazer a criação de vocês aí também, tá bom? Vocês podem utilizar, ó, fazer um desenho de sombras é bastante fácil. Só precisa daquela luz que a professora te falou sobre o objeto escolhido. E uma folha de papel, que pode ser o caderno. Sabe o caderno que a professora mandou para vocês? Para vocês fazerem a abertura dele? Vocês vão utilizar o caderno, escrevam aula de artes e vão lá e façam a projeção com a lanterna e desenha e cria um objeto. Pode criar, pode pegar folha, colar e criar o que virou esse objeto, tá? Procure realizar de dia, com a luz do sol, mas se preferir, pode também contar com a ajuda da lanterna do celular, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!